Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de deixar o seu like, verificar a sua inscrição, ok? E também divulgar o nosso vídeo, o nosso canal aqui. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, algumas pessoas me chamaram, a fim de tecer um comentário acerca desse pequeno trecho, desse vídeo dessa senhora aqui, ok? Eu não estava muito afim, de falar alguma coisa, mas a pedido dos irmãos, eu gostaria de fazer um sucinto e lacônico comentário aqui, tá bom? O vídeo de hoje ele vai ser quente. E quente mesmo, né? O assunto aqui é bem interessante. Vamos lá. E eu falei, meu Deus, como seria a sexualidade humana? O Senhor disse para mim, é a mulher com o homem. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Não queremos ser levianos no vídeo. Papai e mamãe. Oh, glória! Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo, mandando você apimentar a sua relação, porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O Senhor mostrou também às mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meus irmãos, o primeiro ponto para se destacar aqui é da suposta, revelation. O revelation dessa mulher, Então é natural, alguém que vem em nome de Deus, e chega para alguém e diz, Deus mandou eu te dizer, É claro que essa é uma argumentação para lançar um terror psicológico na mente da pessoa, Porque quando alguém diz que vem em nome de Deus, a pessoa já fica com um certo temor, medo, receio, Então é natural falar, o Senhor me disse, o Senhor mandou eu te dizer, porque isso é claro, as pessoas não vão confrontar, não vão revidar, não vão bater de frente, não vão pôr à prova e assim por diante. Então, primeiro ponto, ela se baseia na sua experiência, na sua suposta ida e vinda do inferno. E curiosamente, o que não me entra na cabeça, eu sempre digo isso, que as pessoas preferem acreditar numa suposta revelation, num suposto arrebatamento, do que na verdade da Escritura, que eu já vou ler a Escritura, Eu só falo as coisas com a Bíblia na mão, tá bom? Então veja bem, eu desafio a fazer um evento onde essa senhora vai, ou qualquer outro, que teve uma suposta revelação, Foi ao inferno, viu tudo lá e retornou, voltou para narrar as suas supostas visões de lá. Aí convida essa senhora ou qualquer outro que tenha essa revelação para ir numa igreja e faz um evento ao lado, levando um expoente sério da Escritura. Trazendo, por exemplo, um grande teólogo aí que vocês consideram bastante e tem grande estima, sério na Escritura, por exemplo, leva ela e leva o doutor Augusto Nicodemos, Ela tratando sobre o inferno numa perspectiva de uma suposta revelação e o Nicodemos tratando sobre o mesmo assunto inferno, mas a lume da Escritura, da revelação que nos foi deixada, que é a palavra de Deus, a revelação última e singular de Deus para os homens. Veja se haverá uma massa de gente ouvindo o irmão Nicodemos. Muito provável, quase eu digo de certeza, que haverá uma massa ouvindo essa mulher.
ao invés do doutor Nicodemos. Por quê? Claro, é mais fácil ouvir uma revelação, um suposto arrebatamento, uma certa visão e assim por diante, do que um expoente da Escritura sério que traz a Escritura, que traz uma exposição fria e crua do texto. E aí esse tipo de experiência causa espanto na cabeça das pessoas. Mas enquanto o orador prega sobre a verdade de Deus, exarada no santo livro, as pessoas não têm esse temor. Quer dizer que o que está em jogo é a experiência, é o sola experiência, é o sola revelation, né? Não é o sola escritura. Então, o que Jesus disse, o que os apóstolos narraram e registraram na Escritura sobre o inferno, não causa espanto nas pessoas. Mas uma suposta visão causa espanto e temor. Isso é preocupante. Porque, é claro, é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Percebe? Agora, eu fico assim, pensando, né? Eu converso muito com a minha esposa, muito mesmo, sobre teologia, sobre Bíblia. E, curiosamente, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 1, ele diz assim, olha, eu conheço um homem. Note que Paulo usa a expressão, eu conheço um homem. Percebe que Paulo está narrando, Paulo está falando da experiência, e note que era o próprio Paulo quem teve essa experiência que ele vai narrar no decorrer do capítulo. E Paulo diz assim, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Paulo está dizendo, usando a expressão, não sei se no corpo ou fora do corpo, Paulo está dizendo, não sei se ele foi arrebatado literalmente ao terceiro céu, ou seu corpo, né? Ou se ele foi em espírito apenas. Ele diz, Deus o sabe. Note que Paulo diz, eu conheço. Ele não se identifica na sua experiência. Mas hoje, esses sonhadores tolos e tagarelas tolos do Evangelho gostam de estribar-se nas suas supostas visões. Eu fui no céu, fui no inferno. Engraçado que essa gente nunca se converte. Né? Vai, conversa com um capetão e nunca se converte. É a verdade? E aí Paulo ele diz assim, eu conheço um homem. Percebe que era Paulo quem foi até o terceiro céu. Mas ele disse, não ousou se identificar. Mas era Paulo de fato. Mas ele não se identificou. E Paulo argumenta dizendo, ele viu coisas inefáveis. Ou seja, que é difícil se expressar, se descrever por meio de palavras. Viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Percebe? Quem está falando é Paulo. Percebe que quem está narrando é o grande apóstolo Paulo. Escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. E ele diz assim, eu não vou falar as coisas que eu vi lá. Ao homem não é lícito falar. Mas hoje os caras gostam de falar o que vem. E Paulo disse, não, eu não vou falar não. E não registrou. Mas foi Paulo. E aí, com quem que você quer ficar? Com a Escritura, com o apóstolo Paulo, ou com esses sonhadores, tagarelas do Evangelho? Diz para mim. Pouco me importa a sua experiência. O que vale, deixa eu pegar aqui, é a verdade de Deus registrada na Escritura. Não tem conversa. Eu tive experiência tal. Que se lasque você e sua experiência. O que vale é o que a Escritura diz. A Escritura diz, Deus diz, e eu creio assim, porque ela diz. Ponto final, meu amigo. Percebe? Então esse é o primeiro ponto. Aí ela vai destacar aqui, né, sobre o sexo. É um tema bem interessante. Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes de várias metragens, entrando na sua genitália, porque quiseram uma coisa grande. Cuidado. Glória a Deus. Deus não deu. Então percebe? Falar sobre sexo é que na cabeça de muita gente também, isso vai um recado aí, né? A cabeça de muita gente, parece que quem criou o sexo foi o diabo, né?
Parece que quando um casal cristão vai ter relações sexuais em seu leito de amor, Deus coloca a mão assim nos olhos, né? Vou usar uma linguagem nossa, Deus coloca a mão assim e diz: Miguel, Gabriel, por favor, não olhem, porque agora eles vão entrar numa outra dimensão, porque agora vai ter manto lá naquele quarto, né? Percebe? Então as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o sexo. Se uma igreja, se um pastor não prega sobre o tema da sexualidade, a desgraçada da Rede Globo, com seus programas imorais e novelas que deturpam principalmente o caráter de nossas crianças, pregarão para eles. Entrarão em nossas casas e falarão sobre sexo, deturpando o que a Escritura diz sobre ele. Um pastor que não prega e uma igreja que não ensina sobre o tema do sexo, ela não está cumprindo a sua missão. O apóstolo Paulo, quando escreve, quando argumenta, por exemplo, no livro de Atos, né, quem narrou e escreveu Atos foi Lucas, mas Paulo ele está argumentando, ele está dizendo no capítulo 20 do livro de Atos, dizendo assim, que ele anunciou todo o conselho de Deus para a igreja. Paulo era um profícuo conhecedor da Escritura, e a Escritura nos dias de Paulo era uma referência ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento incluía também o livro de Cantares de Salomão, que eu já vou falar dele já já. E o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, o tema gira em torno da sexualidade e do amor entre um casal cristão, ok? E Paulo diz assim em Atos capítulo 20, eu anunciei todo o conselho de Deus. Ora, anunciar todo o conselho de Deus significa pregar toda a escritura do Antigo Testamento. Ou seja, para Paulo, o livro de Cantares também é inspirado. Para Paulo, o livro de Cantares também deve ser lido, exposto, comentado, ter livros escritos sobre eles, ter exposições, pregações, sermões e assim por diante. Então, um pastor, quando ele se propõe a anunciar e pregar todo o conselho de Deus, o livro de Cantares não pode ficar de fora da sua exposição, das suas prédicas à sua igreja. Ora, por que não falar sobre sexo? Quando não falamos sobre sexo, e quando algumas pessoas ficam vermelhas, com vergonhas, acanhadas, tímidas ou até mesmo inibidas em falar sobre o sexo, você está ferindo a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque foi Ele quem criou o sexo. Você sabia disso? O apóstolo Paulo, vamos para a Bíblia, na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 16, diz assim, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra. A Bíblia diz que o sexo foi Deus quem criou. E no verso de número 17, o apóstolo Paulo diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles. Todas as coisas incluem o sexo também aqui. Todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia está dizendo, Paulo está declarando que Deus quem criou o sexo, e que o sexo continua, subsiste pela vontade do Criador. Mas a Bíblia não para por aí. O mesmo Paulo, ele ratifica e corrobora. Deixa eu conferir aqui, na sua carta a Timóteo, bem da verdade, a primeira carta, capítulo 4, verso de número 4, dizendo, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que se possa rejeitar, sendo recebido com ações e graças. A Bíblia diz que, além de Deus ter criado o sexo é bom. 1 Timóteo 4 e 4. Por quê? Porque Deus foi quem criou o sexo, e tudo que Deus criou é bom. Percebe que no contexto, no verso de número 3 desse texto em apreço, Paulo está falando também sobre a questão de casamento, que muitos iriam proibir o casamento nos últimos tempos. Então, Deus quem criou o sexo, segundo Colossenses 1 e 16, o sexo subsiste pela vontade de Deus, segundo Colossenses 1 e 17, e o sexo é bom, conforme 1 Timóteo 4 e 4, porque Deus foi quem criou o sexo e tudo que Deus faz é bom. Agora, vamos falar sobre o livro de Cantares. Meu irmão, eu sei que existe aí algumas interpretações, e deixe eu lhes assegurar, equivocadas sobre o livro de Cantares, ok? Alguns vão dizer que, mais no contexto dos judeus,
ortodoxos vão dizer que o livro de Cantares revela o amor de Yahvé ou de Jeová para com Israel. Teólogos contemporâneos vão argumentar que é o amor de Jesus para com a igreja. Há uma terceira corrente que defende que é o amor de um homem e de uma mulher. Ok? Essa é a minha posição. Não tem, eu não vejo assim Salomão sentando-se, né, numa escrivaninha e relatando: olha, eu estou escrevendo isso aqui pensando no amor de Jesus para com a igreja. Primeiramente, o nome de Jesus nem era conhecido nos dias de Salomão. Salomão nem sabia. É claro que eles aguardavam o Messias prometido, por causa da profecia de Gênesis 3,15. Mas eles nem sonhavam que era Jesus. Percebe? Então Salomão ele não se senta numa escrivaninha e diz: eu vou relatar porque é o amor de Jesus para com a igreja. Não. Ele registra de uma maneira literal o texto do amor de um homem para uma mulher e vice-versa. Ok? Quando vamos para o livro de Cantares, nós temos que lê-lo com a maior frieza possível. Vá ao livro de Cantares com toda a frieza, com toda a cautela, de maneira crua leia o texto. Percebe? Alguns vão dizer que é o amor de Jesus para com a igreja. Vamos lá. No livro de Cantares, Salomão fala sobre o seu amor que ele tinha para com outras mulheres. Ele disse: olha, eu tenho muitas mulheres, mas somente tu, Sulamita, é a minha pomba. O Sulamita ali, segundo alguns, é o feminino para o nome Salomão, né? Então ela era chamada de Sulamita porque era o feminino do nome de Salomão, do rei, né? Enfim. Então Salomão vai destacar: somente tu é minha pomba. Eu tenho muitos amores, mas somente tu é a mais perfeita, é a que eu mais amo. Ora, se isso representa o amor de Jesus para com a igreja, significa que Jesus ama outras noivas além da sua igreja? Quer dizer que ele não ama apenas a sua igreja, mas ele tem outros amores? Teríamos um Jesus polígamo? Percebe? Outro ponto a atentar é que quando vamos para o livro de Cantares, a leitura do livro de Cantares não sugere, em hipótese alguma, uma leitura tipológica. Olha, apontando para Jesus. Não. Nem sequer o Novo Testamento cita o livro de Cantares. Percebe? Então isso quer dizer que o livro de Cantares é um livro, eu não estou sozinho nesta batalha, há grandes teólogos, né, teólogos acadêmicos que defendem isso, que é o amor de um homem para com uma mulher. Qual é o problema? Não foi ele quem criou o sexo? Não foi ele quem criou o casamento? Todo amor não procede de Deus? Deus não é amor? Qual é o problema de ter um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo na Escritura, falando sobre o tema da sexualidade e do amor entre o homem e a mulher, que é bíblico? Qual é o problema? E aí, a maioria das traduções suavizaram o hebraico do livro de Cantares, né? Porque o hebraico ali, ele soa até como erotismo. E aí algumas traduções, a maioria delas suavizaram e usaram muito de eufemismos. Mas se você recorre ao hebraico, você vai perceber a linguagem forte que ela usa. Percebe? Em alguns textos que nós vamos conferir, veja, por exemplo, o livro de Cantares, no capítulo 5, versos de números 4 e 5. Inclusive, você sabia que na história da igreja foi debatida essa questão do livro de Cantares, se era ou não inspirado, se era ou não canônico, se deveria de ser ou não inserido no texto bíblico, né, do Antigo Testamento. Inclusive, o tradutor da Vulgata Latina, São Jerônimo, no ano 405 d.C., ele sugeriu que a leitura do livro de Cantares seria proibido para menores de 30 anos de idade. A linguagem dele é forte, né? E São Jerônimo não achava interessante a leitura do livro de Cantares. Agora, confira. Em Cantares capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas, perceba, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Verso 5, eu me levantei para abrir ao meu amado. Se nós formos recorrer ao hebraico, poderíamos traduzir assim: o meu amado meteu a mão pela fresta
e a minha vagina, ok, se despertou. Levantei-me para abri-la ao meu amado. É possível traduzir aqui o sentido de entranhas por vagina. Percebe que se nós recorrermos à leitura do livro de Cantares, nós não temos ali um casal que está, na linguagem dessa senhora, tendo, né, o correto, a forma correta de ter relações sexuais é apenas papai e mamãe, ok? Segundo essa mulher. Mas percebe pela leitura do livro de Cantares que a descrição desse relacionamento de amor entre Salomão e sua amada no livro de Cantares não indica, em hipótese alguma, um relacionamento apenas entre papai e mamãe. Mas demonstra um casal em seu leito de amor extremamente excitados, loucos por amor. Percebe que Salomão vasculhava o produto. E Sulamita também. Ela gostava de definir muito bem até mesmo o órgão genital masculino de Salomão. Então percebe que eram momentos de amor. Muito tempo gasto naquela relação. Não era simplesmente o papai e mamãe e acabou. Não, eles vasculhavam o produto. Eles gostavam de definir, de descrever muito bem. Percebe? Isso é muito interessante se nós atentarmos em Cantares, capítulo 5, verso 14. Sulamita diz que o tronco de Salomão era como marfim polido. E esse tronco aqui é uma referência, segundo alguns eruditos conservadores, uma referência ao órgão sexual. Percebe? Então, a linguagem do livro de Cantares de Salomão era uma linguagem que beira a erotismo. De um casal extremamente excitados um pelo outro. E isso é importante nós verificarmos também em Cantares capítulo 4, versos de números 12 ao 15, onde a expressão aparece ali jardim, né? E jardim também é uma linguagem dentro do hebraísmo para se referir ao órgão sexual feminino. Você percebe que Salomão usa no capítulo 4, versos de número 5 do livro de Cantares, falando sobre os seios, os peitos da Sulamita. Não era um encontro às escuras. Não era um lençol branco com um furinho no meio. Não. Eu lembro do tempo de Pentecostal que havia um casal de crentes, né, que tinham relações sexuais e faziam com as luzes apagadas o quarto, porque na concepção do desvairado era pecado olhar o corpo da sua mulher nua. Então percebe? Percebe que a nudez é algo que Deus reservou para o contexto de casamento? E muitos dizem, eu não posso olhar em nome da santidade. Qual é a base bíblica para isso? Percebe, pela leitura de Cantares, eles não estavam com um lençol branco, com um furinho, porque tem que usar branco, né? Tem que usar branco porque branco simboliza pureza e santidade. Então tem que usar. Mas percebe que eles não estavam com um furinho no meio do lençol. Eu não posso ver a nudez da Sulamita. Eu não posso ver a nudez de Salomão. Não, há uma descrição, eles são detalhistas, e está tudo registrado na Escritura. Deus, em sua bondade e em sua vontade, achou por bem deixar o livro de Cantares, um livro de sexo na Escritura e de amor. Percebe? Alguns vão citar o texto da carta aos Hebreus, e eu vou corrigir agora, o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso de número 4, dizendo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha, PH, aqui está o texto dizendo que um leito sem mácula e o matrimônio tem que ter respeito. Ou seja, esse tipo de posição não pode, essa postura não pode, colocar a boca ali não pode, colocar o órgão genital aqui não pode, né? Porque fulano diz que é errado, porque ciclano diz que é pecado. E o que a Escritura diz? E o que a Escritura diz?
E aí eles citam carta aos Hebreus 13, verso 5, dizendo, olha, é apenas papai e mamãe, né? É apenas o mais natural, o mais básico possível do sexo. O escritor da carta aos Hebreus não sugere esse tipo de interpretação. Veja o contexto imediato. O que significa venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O contexto imediato responde, não precisa nem de exegese, uma semântica fria, simples o texto, leitura normal, de criança de ensino fundamental pode fazer. Olha só. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ora, o que é o matrimônio venerado? O que é um leito sem mácula? É um leito, é uma cama, é um matrimônio isento de infidelidade conjugal. É isso que o texto está dizendo. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Tem nada a ver com certas proibições que alguns fazem, inclusive até no meio reformado. Existem pastores aí, né, que dizem, olha, não pode fazer isso, é pecado, é errado. Isso não tem nada a ver, coisa da cabeça deles, que eles determinam, criam sua listinha, talvez porque não gostam e pelo fato de não gostar, criam dizendo que é pecado, sendo que a Escritura nunca falou que é. Você não é um cristão só na Escritura? Então aceite a Bíblia como é. Meus irmãos, eu termino aqui. Não esqueça de deixar o seu like e eu sugiro alguns livros. Sexo e a Supremacia da Escritura. John Piper é um dos autores. Cinema e Fé Cristã. Trata também sobre o tema da sexualidade. E esse aqui, Lar, Família e Casamento. Funciona como um comentário bíblico, tá bom? Todos os temas são abordados aqui sobre casamento, sobre família, sobre sexo, sobre divórcio, criação de filhos, educação e assim por diante. Eu indico esses 3 aqui porque são fenomenais, tá bom? Eu espero tê-los ajudado. Ok, meus irmãos? Divulgue o nosso vídeo e curta, que isso nos ajuda bastante. Abraço.